Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu lancei uma caixinha de perguntas essa semana no Instagram, para vocês tirarem as principais dúvidas sobre o tarô, o que você sempre quis saber e não tinha para quem perguntar. E eu recebi umas perguntas bem legais, eu separei algumas aqui que eu acho que vai ajudar tanto quem tem dúvida quanto quem de repente não entende nada sobre o tarô, não sabe o que que é e sempre quis saber. Como você consegue ver as respostas? Bom, o tarô é um oráculo muito antigo, ele vem sendo estudado há muito tempo. Então, tem uma dezena de livros, tem uma dezena como é que eu posso explicar? Existe uma série de coisas que você tem que estudar antes de fazer uma leitura de tarô. Não é simplesmente pegar um deck, você escolhe lá um deck bonitão e vai olhando, olha lá na internet. Ai, rainha de paus, o que significa essa carta? E vai lá e cai. O tarô ele tem uma história, né? Ele começa na psicologia, nós dizemos que é assim. Toda pessoa ela tem a sua jornada de vida, né? E aqui o tarô ele trata da jornada do herói, que começa lá no louco e vai até a última carta lá que seria o mundo. Então você tem que saber como juntar essas cartas, como que dentro da trilha do herói, né, de acordo com o que a pessoa está perguntando, que o consulente está perguntando, de acordo com é, o tema da pergunta, né, de acordo com isso, você vai juntar aquelas cartas e criar aquela história. Então o tarólogo ele é um intérprete das cartas. Quanto mais você estuda, quanto mais conhecimento sobre a simbologia das cartas, mais rica fica a sua leitura. Eu posso sim pegar uma carta e juntar com outra. Tem até alguns aplicativos de tarô hoje em dia, se você procurar na internet você encontra. Só que nada melhor do que um humano fazendo isso frente a frente com você ou pelo celular que seja mesmo, para trazer aquela riqueza de detalhes que é o que a gente quer. Então, quando você vai fazer uma leitura, a gente enxerga a resposta como? De acordo com a sequência de cartas que cai, de acordo com a emoção da pergunta, de acordo com aquela trilha, né, que eu disse que vai do herói ali, do louco até o mundo, até a última carta do tarô, como ela se encaixa nisso tudo, né? E é assim, com esses detalhes que cada carta traz, é que a gente consegue ver a resposta. Então, o tarólogo, ele é um intérprete, né? Ele vai traduzir o que as cartas estão trazendo para aquela pessoa que está pedindo a sua interpretação. O tarólogo ele não vai adivinhar o futuro, né? Você não vai adivinhar o futuro de ninguém ali, até porque o futuro ele pertence ao que você plantar hoje. Então, quando você vai numa consulta de tarô, o tarólogo ele vai te trazer possibilidades. Olha, é prudente eu abandonar o meu emprego e abrir um negócio próprio, por exemplo, vai, uma pergunta assim desse tipo. Você faz uma jogada, olha, se você for para esse lado de abrir o seu próprio negócio, podem aparecer algumas dificuldades, pode ser que lá na frente você consiga prosperar. Se você ficar no seu emprego, pode ser que você se dê bem também, mas fique triste. Então, assim, o tarô ele não vai chegar numa pessoa, né, um tarólogo que se preze, ele não vai chegar numa pessoa e falar, olha, não, você tem que fazer isso, ou o seu futuro está escrito dessa forma, assim, assim, assado. Porque o nosso futuro pertence ao que a gente planta hoje. Então, vai depender do que você plantar agora para poder colher lá na frente. Então, o tarô ele te traz possibilidades, ele te traz, assim, qual o caminho melhor para você seguir, mas ele não dita o futuro. Quem diz o seu futuro são as ações que você tem agora no presente. Tá bom? Deixa eu ver mais uma pergunta que eu recebi aqui. Como funciona uma leitura coletiva? Bom, leitura coletiva, para quem não sabe, são essas leituras que até eu faço aqui no meu canal. Eu jogo, previsões do tarô para o signo de Leão. Existem milhares de pessoas do signo de Leão. Então, dentro daquelas pessoas que estão naquela vibração, que nasceram naquela data, o tarô ele faz uma previsão, né, uma previsão de possibilidades para aquelas pessoas daquele signo. Ou quando a gente coloca de repente, escolhe o grupo 1, o grupo 2, o grupo 3, o grupo 1 é da pedrinha tal, o grupo 2 é da pedrinha tal. Como é que funciona isso? A gente faz assim, dentro daquelas pessoas que escolheram aquele grupo,
aquela resposta é mais direcionada para aquele grupo. Pode ser que para algumas pessoas bata assim, como se estivesse fazendo uma leitura pessoal. Pode ser que para outras pessoas não tenha nada a ver. Vai da coerência da pergunta. Então, por exemplo, eu sou solteira, certo? Não estou interessada em ninguém e não estou procurando relacionamento. E eu vou ver uma leitura coletiva sobre relacionamento. Bem, provavelmente não vai ter nenhuma resposta ali que dê certo para mim, porque não tem nada a ver com o que eu estou no momento. Ou se, por exemplo, eu tenho um trabalho, eu tenho a minha empresa, sei lá, seja o que for, e eu vou ver uma leitura coletiva sobre emprego. A pessoa vai tirar fazer uma tiragem ali para falar com as pessoas que estão procurando emprego. Não vai ter sentido essa leitura. Então, na leitura coletiva, a gente tem que ter consciência que você tem que procurar perguntas que tenham a ver com o que você realmente está querendo saber. Então, para muitas pessoas vai bater 100%, para algumas não. E tá tudo bem também. Alguém me perguntou aqui assim: em quanto tempo algo lido na tiragem acontece? Existe alguma previsão de tempo? Bom, pessoal, existe alguns estudos que relacionam alguns naipes com o tempo em geral, né? Então, por exemplo, o naipe de paus, ele está relacionado a algo que vai acontecer ou em algumas horas ou em alguns dias. Então, se numa tiragem a gente faz alguma pergunta relacionada a tempo, sai bastante naipe de paus, normalmente essa questão ela vai ser resolvida em horas ou dias. Já o naipe de espadas, ele já está relacionado a dias e semanas. Então saiu muito naipe de espadas, são dias e semanas. O naipe de copas são semanas e meses, né? E aí já o naipe de ouros são meses a anos, aí já é um pouco mais lento. Então você perguntou, fez aquela pergunta e saiu muito desses naipes nessa questão, a gente consegue ver o tempo mais ou menos baseado nessa sequência de naipes, tá? O que cai na leitura é verdade absoluta? É como eu disse, a gente vai trabalhar com a energia do consulente, com a energia de quem a pessoa está perguntando e o que é verdade para você. Então, se por exemplo, você pergunta ali, a pessoa que eu amo me ama, de repente cai ali os verdadeiros sentimentos dele, mas depende de como você enxerga, por exemplo, o amor, né? O amor é diferente para as pessoas, mas no geral ele vai trazer o que está escondido ali, que muitas vezes o tarô ele traz o que a gente precisa ouvir, não o que a gente quer ouvir, né? Então, e tem muitos tarólogos, inclusive, que não jogam cartas para si próprio, porque não gostam muito de ver o que cai ali, fica jogando, 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 jogando e não se conforma com a resposta. Normalmente, o que cai no tarô é real ali, mesmo que a gente não goste do que caiu. É por isso que eu digo, é muito importante saber perguntar para o tarô, saber o que você vai perguntar. Existem algumas perguntas que não podem ser feitas, existem algumas questões que às vezes a pessoa está muito confuso, está muito ansioso, sabe? Então o tarô não vai conseguir te trazer uma resposta coerente. Então tudo vai depender do que foi perguntado, inclusive. Tá bom? Aqui. Eu consigo saber se eu vou engravidar? Bom, normalmente existem algumas cartas-chave, assim, né? Principalmente a Imperatriz. A Imperatriz, se a pessoa está fazendo uma pergunta específica sobre gravidez, é um bom indício que tem uma gravidez aí por surgir, né? Se a pergunta for específica sobre gestação. O que eu devo esperar de uma consulta? Essa pergunta é bem legal. O que acontece, né, pessoal? Como eu já disse agora há pouco, quando você vai num tarólogo, as pessoas normalmente estão muito ansiosas, estão muito preocupadas com alguma questão que ela não consegue enxergar a resposta. Só que o tarô, ele traz as respostas com aspectos no inconsciente do consulente, né? Da pessoa que está indo lá fazer essa consulta. Então, ele vai conseguir puxar, às vezes, questões e respostas que estão em você, mas que você não consegue enxergar. Ah, mas como que é isso? Como é que traz aspectos do meu inconsciente?
Na psicologia, a gente usa muito o estudo dos arquétipos, né? O que são arquétipos? São imagens que todo ser humano tem ali já, que vem de nascimento, que todo mundo sabe o que é, e você já tem na sua mente. Por exemplo, mãe. Todo mundo sabe o que é uma mãe. Mãe, independente da sua relação com a sua mãe, mãe normalmente é aquela figura que está ligada ao cuidado, ao carinho, né? Então, quando você fala mãe, você já tem aquela imagem na cabeça. O herói, a mesma coisa. Então, dentro do inconsciente coletivo, essas imagens, todas as pessoas, tanto aqui no Brasil como na Índia, se você fala mãe, as pessoas vão ter uma ideia bem parecida do que é. Então, o tarô ele busca justamente através das figuras, né, das imagens que o tarô traz, né, elas já fazem parte do inconsciente coletivo e aí através dessas imagens a gente consegue ir puxando as respostas que muitas vezes tem dentro de você, aquela solução que você não consegue enxergar ou você não consegue aceitar, né? O tarô ele vai trazendo, por isso que é importante o tarólogo se manter sempre estudando, sempre aprendendo, para cada vez mais conseguir interpretar essas figuras, né? Existe muita evidência, óbvio que eu não vou descartar a possibilidade do tarólogo também ter uma ajudinha do mundo espiritual, mas é muito importante que ele se mantenha atento e que ele estude para saber interpretar as cartas, tá bem? Vamos ver aqui mais umas perguntas. Pergunta que eu já meio que respondi nessa aqui, mas é legal reforçar. Como uma leitura de cartas pode me ajudar? Então, como eu estava falando agora há pouco, o tarô ele pode te ajudar a te dar um norte, um direcionamento. De repente você está preocupado com alguma questão, você não consegue enxergar alguma solução, ou algo que está ali, que de repente é o melhor caminho para você, e você insiste em não seguir aquele caminho, te dá um direcionamento, te dá um conselho, te dá um norte mesmo, uma diretriz, né? um plano, de repente, poxa, se você investir mais ali no que você ama, se você seguir a sua intuição, olha, agora não é o momento para você gastar, agora é o momento para você estudar, os seus pés no chão. Então, o legal de uma leitura de cartas é que ela pode te trazer um direcionamento, um conselho, um norte mesmo para você seguir. Tá bem? Olha, gente, essa pergunta que eu recebi aqui é uma pergunta que realmente muita gente faz. É um assunto delicado, mas a pessoa pergunta bastante. Consigo saber se estou sendo traída? Se estou sendo traído? Dá para ver. Né? Se a pessoa ela já chegou com essa dúvida, se ela já chegou com essa questão em pauta, a gente pode puxar. Existem algumas cartas que elas são mais propícias, né, vamos dizer assim, que a gente consegue enxergar uma suposta traição. Por exemplo, aqui, eu separei para vocês. A carta do Diabo é uma carta que fala sobre excessos, sobre, enfim, comportamentos excessivos, comportamentos que podem te prejudicar ou que podem estar prejudicando, né, o consulente. São muitos naipes, principalmente o naipe de espadas, né? O 10 de espadas, que fala de um ciclo que se encerra, um sofrimento ali, enfim, questões que vão se encerrar, sofrimento que chega ao final. O 9 de espadas, essa carta fala muito sobre depressão, tristeza, enfim, né? Aquele emocional bem desgastado mesmo. O 5 de espadas também é uma carta que pode mostrar, né, se de repente está rolando alguma traição. É uma carta que fala de cansaço, de batalhas cansativas, né, de esgotamento. O 7 de espadas é uma outra carta também que mostra, né, dentro desse contexto aí que a gente está falando, né, de traição, uma carta que pode trazer uma resposta positiva. O que mais? A Torre é uma carta que ela fala de uma mudança, né? Você querendo ou não, isso vai mudar. Só que existe uma polêmica nesse tipo de pergunta. Por quê?
é muito importante que não só o consulente como o tarólogo, ele tenha muita responsabilidade para responder. Eu já vi casos, né? Não aconteceu comigo, graças a Deus, mas eu já tive colegas que contaram que foram responder esse tipo de questão e a pessoa sai, vai direto arrumar encrenca com o marido ou com a esposa. Então, assim, é importante se tomar muito cuidado também, gente, porque ali além da interpretação do tarólogo, existe toda uma questão são muitas vidas envolvidas, né? São muitas pessoas envolvidas. Se você, de repente, se você não tem estômago para lidar com uma resposta, ou se você não tem inteligência emocional para poder apurar os fatos ao invés de sair, como é que eu posso dizer? Tomando medidas desnecessárias, então é bom nem fazer esse tipo de pergunta. Pode ser que apareça, mas eu pessoalmente eu não respondo esse tipo de questão. Por mais que eu até consiga enxergar, né, se tá rolando traição ou não, por conta das cartas que indicam o quê. Às vezes não é nem uma traição. É por isso que eu enfatizo. É muito importante você, principalmente você que joga carta, tomar cuidado se você for responder isso para alguém. Porque, por exemplo, chega um consulente lá desesperado, querendo saber se o marido ou se a esposa está traindo. E aparecem muitas dessas cartas. Você já imaginou, por exemplo, se é uma pessoa que está num desequilíbrio, que está transtornada e já chega arrumando encrenca, né? Se já chega brigando ou fazer até alguma coisa pior. Então é muito importante tomar cuidado. Às vezes é melhor você dar um conselho, pedir para a pessoa olhar mais para ela, a pessoa se tratar de uma forma mais carinhosa, se amar, se colocar em primeiro lugar, do que dar uma resposta direta, assim, olha, tá traindo, não tá traindo. Eu, particularmente, eu gosto de usar o tarô como terapia, né? Como ajuda para a pessoa. Então, se uma pessoa ela tá com essa questão ali da traição, se ela tá com essa questão do querendo demais saber se sim ou se não, em primeiro lugar, você tem que conhecer muito bem o seu consulente, ao ponto de, se você conseguir ver ali que a resposta é realmente que sim, ou está pendendo mais para o sim, que essa pessoa não vai fazer alguma besteira. Porque você imagina a responsabilidade que vai cair sobre você, tarólogo, né, você que está dando aquela resposta ali, fala, olha, o seu marido está te traindo, a sua esposa está te traindo. Se às vezes a gente vendo, se você vê ali, você sabe que a pessoa está fazendo, você filma com o seu celular, você tira uma foto. Se você for contar isso para a pessoa, às vezes a pessoa não quer acreditar e até se afasta de você. Você imagina numa coisa tão sutil como uma tiragem de tarô, né? Que não existe uma prova concreta. Então, o meu conselho a minha resposta é sim, dá para ver, realmente a gente consegue perceber se tá ou se está para ser, ou se pelo menos existe ali a intenção de, nem que a traição às vezes seja virtual, né? Aquele fulano, aquela fulana que ficaria só curtindo a foto do outro e pensando e tal, como a traição em si. Existe a possibilidade de ver, mas eu não recomendo e eu não respondo esse tipo de pergunta, não dessa forma. Eu vou, de repente, orientar a pessoa a olhar mais para ela, cuidar mais dela, né, se amar, se colocar em primeiro lugar. E eu prefiro não responder questões desse tipo. Tá bem? Bom, pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigada pelo feedback de vocês. Eu recebi muitas perguntas, então se vocês quiserem que eu faça a parte 2 respondendo as outras perguntas que não deu tempo de responder nesse vídeo, então curtam o vídeo, comentem, compartilhem, que aí eu faço a parte 2, a parte 3, quantas partes forem necessárias para responder a pergunta de vocês. Tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.